terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilera, tá começando mais um Inteligência Limitada. O programa onde você já sabe, a limitação acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais milionária do que a minha e do que a sua, né? O cara bota a mão na bufunfa, literalmente. Exatamente. Eu gostei da apresentação lá que escreveram, né? Que falaram que ele tem a chave do sucesso. É. Pega essa chave, faz uma cópia, sem saber. Já peguei, já. Já pegou? Então faz uma cópia no nem chaveiro e a gente vai ganhar dinheiro também. É. Tudo bem contigo, Thiago? Tudo ótimo, e aí? Tranquilo? Cara? Seja Prazer estar bem-vindo, cara. Obrigado. Só que tem um... Não sei como é sempre difícil abordar esse tipo de coisa. Falar de um defeito que eu tenho, né, Lene? Qual é o meu defeito? É, você é um cara interesseiro, né? Interesseiro, Não tem outra sim. palavra pra explicar. Eu peço presentes para os meus convidados. Ah, verdade, olha só. Trouxe o tá presente? aqui. Eu trouxe. Esse presente é especial, tá? Tá bom. Bom, essa correria de São Paulo, espero que você não se importe. Tem Eita. uma rasgadinha aqui, Tá. mas o que vale é a intenção. Calma, Claro. calma. A intenção... Eu tô com medo, ô Tá Thiago. bom. Ó, eu tava passando na ponte do Rio Niterói, Tá. eu lembrei de você. Tá, aí eu trouxe isso Tipo aqui. aquela... Passei no Rio de Niterói e limpei... Já viu esse programa? Essa plaquinha? Pega aí, pega aí. Calma. Olha lá, olha lá. O nome disso Ué? é quilometragem de mulher. Eu assisti um vídeo teu há 10 anos antigaço, atrás. cara. É, Aí você vai medindo... exatamente. Ponte Tá namorando, Virgem. inclusive? Você tá namorando? Tô casado, cara. Ah, Tô então tá Olha aí, já só fica que a legal. dica. Mas Mede isso é lá. pra medir mesmo a... É, você vai passando, tem um visorzinho ali, ó. Como que eu Você zerei? vai- Isso, Então zerou. Vamos ver aqui, ó. Você vai passando, ele vai te entregando. Exato. Daí você faz a Tem pergunta pra ela novamente, quantos ex elas Não, têm. isso é uma coisa... Cara, isso aí me compromete. Esse vídeo é antigo, cara. Se minha mulher assistir, eu tô perdido. Nem vejo esse vídeo aí. Só pra Nossa. entendedores, só pra entendedores. Cara, esse vídeo deve ter uns 15 anos ainda. Eu mandei pra minha ex na época, acredita? Sério? Eu falei, e aí, o que você tem pra me dizer? Mas eu tenho uma quilometragem também que eu vou te falar, rapaz. Ô, Lene, você conhece uma parte da minha quilometragem aí, hein? Eu acho bom eu ficar quieto. Na hein? época Senão eu da vou te fábrica lá, rodou, hein? senão eu vou te complicar. Esse corpinho aqui rodou, hein, cara? Você é mais conhecido do que moeda de 10 centavos, cara. E o pessoal visitar a fábrica lá, né? Aí o Lene vai, lá vem, Lá mas inocente, né? É melhor dar tempo ao tempo. Esse lance de ficar rico. Porque às vezes os caras falam, né? Ah, o Vilela é rico, né? Eu sou rico. Qual que é o patamar pra falar o cara é rico? Eu acho Porque que... eu moro numa casa boa, assim. Mas eu juntei uma grana e comprei a casa. Isso me faz rico? Ou é o dinheiro no banco? Ou é... Não sei se é o rico Essa de é uma saúde, boa né? pergunta, sabia? É. Eu acho que o que pode te fazer se sentir rico de verdade é você comprar aquilo que você quer. Tá, Se eu posso comprar aquilo que eu quero, eu sou rico. acredito que sim. Ô, Lene, pede uns donuts aí pra gente. Eu posso comprar. Boa. Eu vou pagar. Boa, boa. Pago pra todo mundo, inclusive, aqui. Fechou? Então eu sou rico, cara. É rico. É, Milionário. exatamente. Você paga? Você compra o que você quer? Olha, eu... Ou você tem gostos modestos? Não, ó, eu posso até entrar num site de repente e fazer a compra, Olha mas o site que a gente tá... Cuidado com o que você tá falando. o problema é chegar na minha casa, né? E o cartão pagar. Ah, tá! Querer Querer e eu quero. comprar, você compra. Se Aperto- vai ser entregue. aperto- Mas isso é um ponto, né, Thiago? É, mas na verdade, a definição de riqueza ela pode qual ser que é a muito definida por quanta grana você tem. Então, se você fizer a conta, qual resposta você dá para a pergunta quanto tempo eu consigo sobreviver com isso se eu não trabalhar mais? Putz, isso é uma coisa que às vezes eu penso. É isso. E na pandemia, principalmente, muita gente pensou isso, né? Pois é. Juntou uma grana. Eu tenho certeza que algumas pessoas nos comentários agora vão falar, eu tenho 2 dias de vida. Meu dinheiro dá pra 2 minutos. 2 minutos. Né, meu Lene? meu Chega o nem pra dinheirinho assim, quanto tempo dura, né? Exato. Mas né, cara? Faz sentido faz isso. Quanto sentido. tempo dá? Eu parei de trabalhar com esse dinheiro. Porque, cara, eu não manjo muito dessas coisas. Depois a gente vai falar de toda a tua trajetória e como você lida com isso. Claro. Mas eu já não sou um cara mais... Não é novo, né? Eu tô com meus 39 anos, apesar de ter nascido em 1970, que eu dei aquela congelada no tempo, parei de contar. Mas eu fico pensando assim, cara, será que um dia eu vou poder parar de trabalhar? Assim, parar de trabalhar eu nunca vou parar. Eu gosto de fazer o que eu gosto. Mas trabalhar assim, de boa. Não pensando Só que eu por preciso fazer prazer dinheiro. mesmo. É. Sim. Quanto é... Eu tenho uma conta na minha cabeça, um número na minha cabeça, vê se eu tô errado. Eu quero saber de você. Eu tenho um número na minha cabeça que se a pessoa tem esse dinheiro no banco, ela tá tranquila pro resto da vida. Uhum. Quanto você acha que é? Não pense no seu padrão de vida. Pensa pra qualquer um. Pro resto da vida, É.
Eu diria que uns 5 milhões. É mesmo? A depender da ambição de algumas pessoas. Eu achei que precisava ser mais, cara. Não. Com 5 milhões você consegue ajeitar, Tem gente, tem o porque com rendimento. 5 milhões você faz vários investimentos, você pensa em várias coisas, e aí depende muito do nível de ambição da pessoa também, ou melhor, Não, tem uma vida... do lifestyle dela. Mas assim, Quanto que ela quer viajar gastar? uma vez por ano, ter um carro, uma casa e não... A primeira coisa que ela devia fazer com esse dinheiro é procurar investir. Tá. Nada de passivo. Passivo tira dinheiro do seu bolso, Passivo ativo é o quê? coloca. Uma casa, é passiva. A casa é passivo. Se você não está alugando essa casa é um passivo. O carro que você usa é passivo. Passivo, só tira dinheiro do seu bolso, não Paquito, coloca. que não veio hoje, é... Passivo. E ativo também. É, também. Ele gosta da bagunça, né? É, exatamente. Então, e o que é ativo? Ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Então, se você tem ao mesmo tempo um imóvel, está alugando, você tem algum tipo de rendimento em ações, você tem algum produto online que está vendendo recorrentemente, você tem um ativo. Tá. Então, vamos lá. Você junta 5 milhões e tem uns produtos, algumas coisas correndo por você, aí tranquilo. Tranquilo. Senão aquele dinheiro vai ser consumido com o tempo e um abraço. Rapidinho. Né? É rápido, né? Rápido. Parece que é muito rápido. dinheiro, mas 5 milhões vai... Vamos lá, 5 milhões não dá nem $1 milhão. É. Aí uma 5 milhões de reais. doença, uma eventualidade... Exato. Como eu falei, depende muito da ambição da pessoa e do que ela pretende gastar. É. Tem gente que ficaria absolutamente tranquilo, sabendo fazer alguns investimentos com 5 milhões de reais, pro resto da vida não precisa trabalhar. Mas outras pessoas vão falar, 50 milhões, 100 milhões. Depende muito. Agora, sabe um dado interessante? É que depois que você atinge, se eu não me engano, a conta é $33 milhões, ok? Tá. Você começa a entrar num nível de riqueza, porque existem 5 níveis de riqueza. Ah, isso é interessante. Como Isso é que interessante. As pessoas acham que ou há rico ou há pobre. existe isso ou isso. Exato. E tem um monte de degrau. Tem um monte bilionário, de degrau. né? Tem bilionário, tem multimilionário, tem o que você imaginar. É assim, quando você tem um patrimônio, eu falo líquido mesmo, de uns 30, 40 milhões de dólares, eu não tenho um número redondo aqui na cabeça, mas alguns analistas observaram que, cara, peraí, pessoas que têm essa grana têm o mesmo estilo de vida que qualquer bilionário. É mesmo? Você tem 3 assistentes. Você chegou daqui, não adianta quanto você vai ganhar mais, vai ser o mesmo estilo de vida. Cara, você tem que fazer muita força para gastar a sua grana. Essa é a questão. Tá. A não ser que você queira comprar um jatinho continental, uma ilha particular. uma ilha particular ou um mega iate. Tá. Beleza, cara, você tem seus 33 milhões, 35 milhões de dólares, você tem praticamente a vida que o Elon Musk tem. Sem precisar fazer o esforço que ele tem para manter aquele absurdo de... Exato. Faz sentido, cara. Exato. Faz sentido. Então, assim, se você me pergunta quanto eu quero ter, 999 milhões de dólares. Cara, não tem limite. Não tem limite, sacou? Entendi. Então, chega um determinado ponto que eu já observei isso. Nossa, eu queria ter, sei lá, X milhões na conta. Tá. Eu observei que, atingindo 20% daquele valor, eu já tinha um lifestyle daquele cara que tinha aquela grana. Entendi. Porque eu conseguia manter o meu estilo de vida com aquilo. Então, muita coisa é métrica de vaidade, é número. Cara, um bilionário, esses que você vê listado na Forbes, nas top listas e tal. Esse cara não consegue gastar a grana que tem. Claro que não. Não dá. Aí que acontece que outros gastam por ele, né? Exato. Não é? Exato. Ou dar uma separação, né? Como um caso aí de um cara que foi, sei lá, do top 3, caiu lá pro top 10, porque a mulher pegou a metade da fortuna. Nossa, cara. E a mulher automaticamente se transformou na top 4, né? Na top 4. Exato. Tem isso, né? Tem separações e tem, cara... E tem... A gente vê, às vezes, isso. Elon Musk perde não sei quantos milhões em um dia. Cara, você sabia São movimentos uma coisa... errados? São. Não, eu diria que não. Muita coisa também, como um cara que estuda branding, é estratégia de marketing. Sério? É bom eu falar que perdi tanto dinheiro? Ah, claro que às vezes sim. Por Depende quê? do contexsto. Porque eu tô devendo alguém? Não, depende do contexto. Às vezes uma notícia para você... Perdi 5 milhões de reais, eu não vou conseguir te pagar esse final de mês aí. Puxa vida. Vou colocar na imprensa aí, né? Devo, não nego, pagarei quando puder. Cara, mas é sério, às vezes sério, vale. Depende do contexto, assim. Eu não vou conspiracionar aqui, tá? Eu odeio isso. Mas, por exemplo, alguns dias eu vi uma pessoa muito bem embasada dizendo o seguinte: o Elon Musk pediu para vetarem lá toda a evolução com inteligência artificial. Você viu que sacanagem que ele fez? Pois é. Cara, Então,
A gente falou aqui no programa, para em 6 meses. O cara me aparece com uma agora, ele só queria ter tempo pra fazer a dele. Então, assim, safado! Exato. Safado então, não, às vezes, espertão, né? Às vezes ele fala, porra, perdi uma grana, perdi 1 bilhão num dia porque eu dei um espirro na frente da câmera. Isso acontece. Cara, às vezes é uma jogada pra uma outra coisa. E pra mostrar o quanto dinheiro ele tem, que pode até perder esse dinheiro. Exato, não só pra mostrar, mas porque debaixo dos panos também há alguma outra coisa que tá surgindo de acordo com aquela perda. Entendi. Entendeu? E os 5 níveis de riqueza? Então, tem 5 níveis, eu não vou saber descrever todos eles aqui agora, mas esse nível, por exemplo, onde você já começa a ser um bilionário, agir como bilionário, mesmo sendo multimilionário, é o 3º nível. Tá. Cara, o 5º nível, já vou pular direto para ele. Você tem mais de 1 bilhão. 1 bilhão? 1 bilhão de dólares, vamos falar em dólar. Porque isso não é a minha empresa vale isso, eu tenho. Você tem. Ah, tá. Exatamente. Você tem. Porque tua empresa pode valer sua empresa 20 vezes mais exato, que isso. Exato, 20 vezes mais que isso. Eu tenho uma coisa que, desde adolescente, eu mantenho na cabeça. Empresa rica, dono pobre. Empresa milionária, dono rico. Empresa multimilionária, dono milionário. Qual é a lógica? Eu não entendi. A lógica é que você está sempre basicamente um passo atrás da sua empresa. A sua empresa ela tem que sempre... Ela tem que ser... Tá na frente. Exato. Na verdade, o último aqui é empresa bilionária, dono milionário. Falei errado. É isso. Tá. Então, cara, no 5º nível, você é uma pessoa que fala assim, porra, esse final de semana meu filho ele é fã do Neymar. Neymar, olha só, toma aqui 200 milhões para sua empresa aí de caridade, só aparece aqui no aniversário dele, bate uma bolinha. É nesse nível, nem dói no bolso. Não dói no bolso. É tipo isso. Ô Lene, você falar, hoje vou fazer uma loucura. Hoje eu vou até o Rio de Janeiro de carro. É o mesmo nível de investimento que o cara faz essa brincadeira com o Neymar aí. Só que assim, meu carro acho que não chega até lá. Não chega. Mano, troca esse carro aí. Cara, só tá dando dor de cabeça só esse dor de negócio cabeça. aí, cara. Só dor de cabeça. É isso, né, velho? Eu acho que... Porque, vamos falar a verdade. Tem aquela frase de o dinheiro não traz felicidade, mas normalmente quem fala isso é quem já tem dinheiro, né? Quem já tem dinheiro, exatamente. Porque o dinheiro dá um conforto, né, cara? O dinheiro dá conforto. Sabe qual é o problema de gente que fala que dinheiro não traz felicidade? É que pode ser verdade e pode ser mentira. O problema do ser humano é a generalização. Então, uma pessoa foi lá uma vez e acredita que viu uma pessoa com uma mansão, uma grama bem verde, e ela falou o seguinte, quer saber, eu vou trabalhar minha vida toda para conseguir ter isso. Ela chegou lá, conseguiu a grama mais verde ainda, uma casa tão bonita quanto, e percebeu que aquilo não é o que ela queria. E aí, qual que é o lance? O que estava errado? O lance é que ela só escolheu comprar a coisa errada. O que não era pra ela, né? Exato. O meu nível de felicidade não é o teu nível nem o dele. Exato. O dinheiro, eu sou bem radical nisso e falo mesmo, ele não traz felicidade, ele manda buscar. Mas você tem que ser inteligente para descobrir o que você realmente quer fazer. Cara, tem gente que vai conseguir ser enormemente feliz simplesmente aposentando os pais, simplesmente, largando o emprego, indo tirar foto, mundo afora, indo viajar, etc. Isso é felicidade. A questão é que, cara, a maior coisa que vai ligar você ao teu objetivo, às vezes, em muitos casos, é a grana. Você tem que ter grana, essa é a realidade. A gente vive num mundo capitalista. Não adianta. Tudo custa, né? Tudo custa alguma coisa. Então, hoje, por exemplo, eu adoro o que o dinheiro pode me proporcionar em experiências e também em bens materiais. Eu separo muitas coisas, sabe? Muita gente às vezes olha aquele cara que tem carro, casa, mansão, etc. e pensa o seguinte, porra, não deve ser feliz, é muito materialista. Desde que eu coloquei na cabeça que eu queria ter muita grana, bom, voltando um pouco lá atrás, eu tinha um grande sonho quando eu era adolescente de comprar um Camaro. Daí um amigo meu, ele me ligou e disse o seguinte, adivinha só o que eu tenho? Tinha uns 17. Tá. Adivinha só, eu era fascinado, cara, com carro. Camaro O Camaro pra mim, depois... Pra mim era Land Rover, meu sonho era ter uma Land Rover. Eu imaginava que com o Camaro eu ia ter aquela garota lá do Transformers. Sei. Sabe? Putz, linda ela. Vê aí pra gente o nome dela. Olha o nome dela aí, olha o nome dela. Hã? Micaela. Não, o nome da atriz eu tô falando. Da atriz. Megan Fox. Megan Fox. Megan Fox. E aí, cara, continuando o raciocínio, ele me ligou e disse... Tá aqui na minha garagem. Eu perguntei, mas como assim? O que esse cara tá fazendo na sua garagem? Era de um amigo do pai dele. E
E aí eu fui correndo até a casa dele, lavei o carro só para poder tirar uma foto. Que cor que era o Camaro? Vermelho. Não era amarelo? Não. Amarelo já estava clichê já. Já por causa da música, ninguém mais queria amarelo. E aí, cara, o que mais me impressionou foi o fato de o amigo do pai daquele cara ter emprestado esse carro para ele. Eu pensei assim, nossa, esse é o meu sonho. Se eu tivesse com ele agora nas minhas mãos, eu ia praticamente ficar namorando esse carro o dia todo, limpando ele o dia todo na minha garagem. O cara emprestou pro amigo dele. Eu percebi o seguinte, nossa, ser rico é bom, mas não deixar com que os seus bens materiais te controlem deve ser melhor ainda. Entendi. Entendeu? Então assim, hoje eu tenho as minhas coisas, mas cara, se um carro não é uma explodir, foda-se, eu vou dormir tranquilo. Sabe? Há outras coisas mais importantes, mas não é por isso que as pessoas têm que sempre dividir. Cara, com dinheiro você é feliz, você não é feliz. Sem dinheiro você é feliz. Não existe isso. Não é nenhuma coisa nem outra. Nenhuma coisa nem outra. E você falou de adolescência e você, moleque, conta a história. Você nasceu onde? Teus pais faziam o quê? Meus pais são trabalhadores, né? Típicos trabalhadores. Meu pai trabalhou na prefeitura da cidade onde eu nasci, em João Monlevade, por 20 anos. Onde é? No Rio? Não, em Minas Gerais. Como chama? João Monlevade. Duvido se eu conseguir pronunciar corretamente. João Monlevade? Não é? Foi meio que um sotaque aí. Mas como que é? João Monlevade. Monlevade. Isso, João Monlevade. É perto de Itabira, Ipatinga, umas cidades ali no interior de Minas. Cidade pequena. A 2 horas de Belo Horizonte. Pertinho. 2 horas. E aí, a minha mãe sempre teve uma loja de confecção, roupas, calçados, e tudo que os dois faziam era meramente para pagar as contas em casa, sabe? Meu pai era sempre muito aficionado com estudos, porque ele percebeu que, cara, ele era, segundo ele, o garoto mais inteligente da sala, de matemática. E aí o pai dele, no momento que viu que ele podia conseguir carregar peso, tirou ele da escola para ele poder trabalhar numa olaria de tijolos. Então ele vivia a vida carregando tijolos. O meu pai também já teve uma bicicletaria, foi mecânico de bicicleta. Então assim, nasci em João Monlevade, uma cidade bem pequena no interior de Minas. Ali eu fui muito influenciado não só pelos meus pais, mas pelos meus amigos também a seguir aquele caminho mais tradicional de estudo, etc. Pelo qual não tenho nada contra. Eu só observei na época que, o assunto que eu quero estudar, eu não vi nenhum professor numa faculdade que tenha literalmente o know-how absoluto para me ensinar aquela matéria. Como ficar rico. Não que isso seja um amuleto para o sucesso, mas você já viu algum professor chegando para dar aula de Lamborghini? Não. Pois é. Não que seja um amuleto para o sucesso, não que bens materiais sejam isso. Mas é porque já nessa época eu observava que o cara que era dono do supermercado do lado da escola, por exemplo, ou outro empresário que não tinha terminado os estudos de forma completa, era milionário. Sabe, tinha uma rede de lojas, etc. Eu ficava pensando, cara, o que esses caras sabem que eu não sei? Será que esse é o caminho que eu quero seguir? Bem na minha adolescência eu era fascinado com jogos, jogava muito, cara. Mas não era um problema pra você o lance de grana? Vocês não passavam dificuldades? Não, dificuldade assim, não. Eu só não podia comprar aquilo que eu queria. Exato. Os meus pais sempre colocaram comida na mesa, tudo, sempre foram muito... Me deram uma educação muito boa, não tenho nada a reclamar. Meu pai, pra mim, um herói. Ele cumpriu com cada uma das obrigações que um homem tem que cumprir para sustentar uma família. Entendi. Ele trabalhava de domingo a domingo e não tinha férias. Trabalhando na prefeitura, inclusive, ele trabalhou por 20 anos com caminhão de lixo. Caramba. Tá? Ele dirigiu o caminhão, ele tinha um caminhão de lixo. 20 anos fazendo isso. E, cara... Você começou a observar isso. Por que esses caras ganham dinheiro e outras profissões... ganham dinheiro? Porque algumas profissões dão dinheiro e outras não. Exato. Pô, eu tinha meio que uma tara, cara, por tentar entender o que aqueles ricos faziam, porque a diferença era, na minha cabeça era muito absurda. Passava um carro, por exemplo, esportivo na minha frente enquanto eu estava indo para a escola e eu perguntava para os meus amigos, cara, como assim? Vocês não ficam intrigados em procurar entender o que aquele cara fez para conseguir comprar aquele carro? Eles, não, você viu o jogo ontem? Entendi. Eu era esse teu amigo aí, quando era criança. Eu era o cara que passou uma Lamborghini, o cara, você viu a Lamborghini? Eu falei, então, mas você viu o jogo ontem, cara? E inclusive eu vi, né? Infelizmente, eu tava lá no estádio e o Corinthians perdeu.
Mas daí eu comecei a pesquisar a coisa e tal. Eu gostava muito de jogos nessa época. E eu ficava pedindo pro meu pai e minha mãe uma placa de vídeo para eu conseguir rodar os jogos no computador ali. Para quem sabe que não é, a placa de vídeo é uma peça ali que você tem que ter para aumentar a computação gráfica. E uma placa boa é cara, né? É, cara. Crysis na época, né? Um jogo que saiu aí e tal. Eu era dessa época aí. Mas você era de brincar na rua também? Cara, muito pouco. Não, mesmo? Nunca brinquei na rua. Ficava mais em casa? casa. Era o Weirdo, aquele cara mais estranho, sei, sabe? Sei. É mesmo? Então, a galera não... E tímido também ou não? Já era tímido. Era tímido. Na verdade, não tímido para as coisas que eu gostava de falar. Se a gente entrasse num assunto aqui como estamos falando agora... Mas você apresentava o trabalho na frente sem problema? Na frente apresentava sem problema. Cara, eu era o garoto mais popular da escola. É? Era. Quem está aí me assistindo, inclusive, vai poder contestar aqui nos comentários. É mesmo? Era o cara mais popular da escola. Mas por quê? Você conversava com toda a turma? Eu zoava pra cacete. Eu ia pra diretoria todo dia, a verdade é essa. De bagunça? Bagunça. É mesmo? Eu ficava dando mortal pra trás na grama. Aí a diretora não gostava. Cara, eu era um terror na escola. Você tá com quantos anos agora? 27. Pô, na tua época não é do He-Man não, né? Era. Porque ele é o Príncipe Adam, né? Total. Não é total, cara? Tô esperando no final ele falar, então, amiguinhos, hoje vocês aprenderam... Então, como é que é? Os caras mais velhos estão ligados, né? Como que é no episódio? No episódio de hoje, vocês aprenderam com Vilela o que é quilometragem de mulher. Para! Exato, cara. E você assistia desenho também? Assistia televisão? Assistia televisão, assistia alguns desenhos. E você era com game? Eu era com game, e aí, como eu não tinha... toda vez o sim do meu pai e da minha mãe para comprar as coisas que eu queria, porque eu era um garoto muito pidão. A verdade é essa. E quanto mais pidão... E teus pais falavam assim, na volta a gente compra também? Não, meu pai falava, pô, vai trabalhar, moleque. Direto, né? Trabalha e compra, cara. E daí eu resolvi abrir meu primeiro negócio de jogos. Como que era o esquema? Então, eu dava manutenção em videogames. De Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation 2. Começou a aprender essa parada? Comecei a aprender em fórum russo, como que eu abria os videogames e dava manutenção, trocava lá o laser, etc. Cara. E isso para os meus amigos da escola, formatava computadores, instalava jogos nos computadores deles. Eu lembro que o primeiro negócio foi na minha casa. Minha mãe odiou. Por quê? Porque ela era muito aficionada com limpeza, esse tipo de coisa, né? E pegou um canto lá. Aí eu peguei um canto lá no meu quarto, eu fazia as pessoas subirem uma escada para poder eu ter ali na minha janela como se fosse a bancada da minha loja. Sabe? As pessoas iam lá e pediam as coisas e tal. E daí, cara, eu também saía dali para ir na casa das pessoas, formatar computadores, fazer esse tipo de coisa. Então eu já ganhava ali os meus R$15, R$20 e balançava pra minha mãe assim, eu falava, agora eu vou comprar aquela placa de vídeo aí, tá vendo só, eu tô conseguindo. E aí você sacou que, pô, legal esse negócio de ter um dinheiro para comprar minhas paradas, é isso? Cara, saquei. Se eles tivessem me dado tudo nas mãos naquela época, eu acredito que eu não seria o cara que eu sou hoje. Entendi. Eu teria talvez sido um cara mais acomodado. Pode ser. Sabe? E aí eu resolvi montar uma loja de games, literalmente. Lá na sua cidade? Lá na minha cidade. Enquanto eu estudava, eu fazia cerca de R$5.000, R$4.000 meio período. E eu pensava o seguinte, pô, peraí, eu estou estudando na parte da manhã, trabalhando na parte da tarde, até a noite nessa minha loja, onde as pessoas podiam ir. Eu lembro que até muita gente chegava e falava assim, pô, cadê o dono? Porque tinha um garoto de 18 anos lá. Os caras não acreditavam que você era o dono. Acreditava que eu era o dono da loja. E aí, cara, inclusive a porra do meu número tá no YouTube até hoje, em algum lugar, gente me liga, você tem... Sério? Faz manutenção aí. Telefone fixo? Cara, não, celular. Celular? É que eu não troco meu celular, cara. Eu tenho um amor ao meu número de telefone, É um número bom? É um número bom. Tá. Eu não troco. E aí, nessa época eu aprendi a conquistar as minhas próprias coisas, sabe? Do meu jeito, porque a minha mãe me dava não, vai lá, conquista e trabalha. Eu já vim com ela aqui, inclusive, em São Paulo, para fazer compras na Feira da Madrugada. É isso que chama Feira da Madrugada, né? Tem isso mesmo? Feira da Madrugada. Eles fazem uma feira ali na região da 25 de março, ali perto do Parque Dom Pedro, a partir acho que das 2 da manhã até umas 6, que é pra galera comprar e já levar pra loja pra vender. Já isso, pra quem vai lembrar, e ao pesado, o pessoal fica falando, gritando ao pesado, passando e tal. E com 15 anos eu já ajudava a minha mãe a comprar essas roupas, né, na loja de confecção e calçados, que era um negócio bem estreitinho, cara, só para ela pagar as contas, e ela me levava para poder ajudar a carregar peso e etc. Mas enfim, não quero fazer você chorar, calma. Tá. Vamos voltar para outro ponto. Tá. Aí você sacou que... Eu saquei você era bom de um negócio. Eu saquei que eu sabia fazer dinheiro. Eu sabia convencer as pessoas a formatarem os computadores delas comigo, enquanto elas iam na minha casa, ao invés de levar para uma loja no centro com o nome de loja de informática. Como você fazia isso? Qual que era
Cara, eu persuadia simpatia. Simpatia. Quando não sabia, se virava. Eu falava o seguinte, meu computador está 9 vezes mais rápido porque eu instalei esse programinha aqui. Vou instalar no seu de graça, mas tem que formatar. Entendi. Então não é de graça. Aí paga a formatação. Exato, paga a formatação. E aí, cara, eu saí da minha casa, fui para um negócio físico de games e acabei conhecendo nesse negócio físico o marketing digital. Aquilo me chamou a atenção porque eu percebi, cara, peraí, nesse negócio, apesar de eu estar ganhando os meus 4 mil e já ter raciocinado que isso é praticamente o salário que os caras que estão estudando comigo pela manhã vão ganhar depois de se formarem, eu pensei o seguinte, isso ainda não é o suficiente. Para ganhar muita grana aqui, ou eu vou ter que... Eu já pensava muito alto desde sempre. Então, peraí, se eu tenho uma loja de games, qual é o mais alto nível que isso aqui pode chegar um dia? Uma franquia? Sabe? E eu não queria lidar com aquele tipo de encrenca agora. Eu não queria lidar com todo aquele processo que eu estava disposto a pagar se fosse necessário, mas eu procurei fazer o trabalho um pouco mais inteligente para se chegar ao objetivo final. Menos trabalho, mais resultado. Entendi. Então eu fui para a internet depois que eu recebi um e-mail de um norte-americano que mostrava como que ele estava vendendo um produto online. Com uma página, um vídeo, um botão. O que era o produto? Você lembra? Cara, era um produto para você conseguir ganhar dinheiro na internet. É um dos maiores nomes do marketing digital americano na época. Tem até o nome para quem quiser pesquisar, o Frank Kern. Ok? E tinha lá uns Rolls Royce. Uma fórmula, é isso? Cara, o cara é realmente muito foda no que ele faz. Ele estava, se eu não me engano, o curso era sobre e-mails e para você construir um negócio chamado vídeo de vendas, VSL e tal, para você criar infoprodutos digitais. Entendi. Só que eu não comprei, Vilela. Por quê? Porque eu fiquei mais impressionado com como ele estava me vendendo aquele produto. A forma? A forma que ele embalou? Exato. Por que te chamava a atenção? Porque ele estava a 10 mil quilômetros de distância vendendo um produto para mim, porque eu cliquei num link por um e-mail e eu calculei o seguinte, peraí, isso custa, não me lembro na época. Chegou para você imagina quantas pessoas ele atingiu no mundo, né? Exato. Então eu pensei assim, peraí, se esse produto custa $97, ele faz 10 vendas por dia, e eu tô no Brasil ainda, esse anúncio deve ter caído aqui até de forma errada, alguém setou o dedo lá errado, aconteceu alguma coisa. Mas peraí, digamos que 10 pessoas comprem. Que é aí pouco. Eu via, que é pouco. Caramba. Aí eu via, isso aqui são $6 mil por mês. Imagina isso que 100 pessoas compram. Imagina 100, peraí, não é possível. Isso aqui dá $50 mil por mês. Não, $200 mil por mês. Peraí, e ele está vendendo informação? Foi aí que eu captei algo que eu vi até eu sou um cara muito cinéfilo. Também. O Gordon Gekko falar. Wall Street, o dinheiro nunca dorme. Não sei para quem já viu esse filme. Muito bom. É, muito bom, né? Eu tô falando do antigo, tá? Ah, do antigo? Do antigo. Wall Street... Poder e Cobiça, se eu não me engano. Ele fala o seguinte, a informação é a moeda mais cara do mundo, você não concorda? Sim. E eu concordei com aquilo, porque pensa na seguinte analogia. Eu estou chegando exatamente no ponto que você perguntou, né, do digital. Porque o que ele estava me vendendo ali, o Franker, era informação. E eu pensei o seguinte, conhecimento. Pensei o seguinte, peraí, se eu te disser amanhã, Vilela, que a ação da bolsa vai subir ou vai cair, quanto você não me pagaria por essa informação? Muita coisa. Então, logo, informação sim é a moeda mais cara que existe. Só uma coisa, só uma parte. Acha a foto do Brad Pitt, o Vampiro de Lestat, é o Brad Pitt ou é o Tom Cruise? É o Brad Pitt. Eu acho que é o Tom Cruise. Tom Cruise. Ele tá a cara do Vampiro de Lestat, velho. Coloca aí. Agora cara, não vi esse filme, sabia? Não viu? Veja! Não vi, muito bom o filme. Não muito vi esse bom. filme. Vê se é o Brad Pitt ou o Tom Cruise que tá parecido com ele. Vai, desculpa. Que doideira, agora que eu tava tentando achar. Então, eu comecei a pegar esse padrão. Aí sim, eu passei a comprar as coisas que eram me oferecidas ali naquela época sem entender inglês. O inglês que eu entendia vinha de jogos, que eu tinha jogado, enfim. Mas filmes. Você chegou a comprar o que na época? Esse daí não? Eu cheguei a comprar cheguei a comprar vários outros. E vi, cara, realmente tem alguma coisa aqui que funciona. Apesar de ter muita porcaria na internet também. Muito cara tentando te enganar com essa coisa de mansão, carro, etc. Tem, cara, não dá pra mentir. Tem para um caralho. E como saber o que é bom e o que não é? Cara, pega o histórico do cara.
Ah, tá. Vai atrás da história do cara. Pega o histórico do cara. Esse cara, até nessa época, se eu não me engano, tinha um grande artigo dele dizendo assim: o americano que já conseguiu realizar 50 milhões em vendas em dólares online. Então esse cara era real. Esse cara era real, porra. Era uma autoridade, todo mundo respeitava. Entendi. Assim, várias pessoas iam a eventos. Não era um aventureiro que apareceu do nada. Não era um aventureiro. E assim, não era aquela coisa também de expor carro, casa, etc. Era um cara... foto, né? Essa daí tá de lado, né? É que não tem... Não, esse é o Tom Cruise. Ah, não. O Brad Pitt. Cara, o Brad Pitt e o Tom Cruise. O Tom Cruise, velho. Mas acha de frente. Mas eu acho que ele tá mais parecido... Pelo que eu vi aqui, acho que tá mais parecido com o Brad Pitt. Por causa do cabelo que é liso. Vou pegar uma do Brad Pitt aqui. Não, mas se for pegar do Brad Pitt, coloca Brad Pitt e vai aparecer várias fases dele. Tem uma fase com esse cabelo aí. Que eu não sei se ele se inspirou, mas tá igual. Pode ser também naquele filme do Troia também, que ele também tá de cabelo comprido. Dá uma pesquisada. A galera fala que eu pareço do Troia. Pode crer. Aí fala mesmo. Direito, né? Isso. Mas o ponto em que eu ia chegar é o seguinte. Muita gente acha que o que eu falo é estratégia de marketing, mas não é. Hoje o marketing digital, para mim, ele já virou uma propulsão, ele já virou um negócio para atrair negócios maiores ainda. Negócios muito maiores do que o que um faturamento em um lançamento como esse pode me proporcionar. Eu digo que com uma canetada, a nível de media for equity, branding e etc. E o estresse que esses caras falam que passam em lançamentos são a mais pura e cristalina verdade. É mesmo? Verdade. É mesmo, cara. Muita coisa envolvida, né? Cara, não é só dinheiro, né? Eu tô de domingo a domingo trabalhando nas últimas semanas para poder entregar um conteúdo de qualidade, para poder consertar um erro em alguma coisa. Isso que eu falar, muita coisa pode dar errado, não pode? E assim, a galera, muita coisa pode dar errado. Muita coisa pode dar errado. É muita gente ao mesmo tempo acessando. Nós tivemos no nosso lançamento agora a seguinte coisa. Aconteceu de a nossa plataforma de pagamentos cair porque uma pessoa ou várias pessoas mal intencionadas mandaram 66 milhões de visitas DDoS, como esses caras chamam, esses hackers chamam. Cara, são visitas simuladas, só para poder sobrecarregar o servidor, as páginas caírem e nós não conseguimos efetuar vendas. E o que ele ganha com isso? Ele ganha simplesmente conseguir estar visualizando ali que eu não estou conseguindo fazer venda. É só para te atrapalhar. Só para atrapalhar, mesmo não ganha nada. Só para me fuder, exato. Tá. Isso acontece em muitos lançamentos. Nós fomos para uma outra segunda plataforma que caiu também por 5 horas. Os donos dessas plataformas falaram, cara, nós nunca vimos no Brasil algo similar a isso. Isso acontece muito também, mas na escala e no nível que aconteceu nesse lançamento foi muito alto. E quando você falou do GAN e etc., uma galera que às vezes opta por isso, eu conheço muito bem quais são os nomes hoje que eram grandes autoridades e ainda são no digital, porém não estão mais aparentes. Entendi. E que escolheram sair porque a pressão de lançamentos como esses é muito grande e em comparação a outros negócios não vale a pena. Entendi. E é por isso que eu falo, cara, não, você está falando aí, porra, mas esse faturamento todo vale a pena? Cara, sim e não. Hoje eu consigo... As pessoas não veem todos os negócios que eu tenho, mas não são só negócios digitais. Há empresas de softwares que eu já estou construindo há anos e anos, investindo milhões nisso, e que conseguem me gerar tanta renda quanto um lançamento que eu estou fazendo hoje a nível de valuation, sem a necessidade do uso da minha imagem. Esses lançamentos são muito estressantes e eu e minha equipe mais fazemos para uma revolução de mercado. Então eu não sei há quanto tempo você acompanha o marketing digital de fato. Eu acompanho de longe, eu não entendo muito, mas o Murilo é um cara que sempre estava me mostrando as paradas. Você pode observar que hoje o modelo das áreas de membros que parecem mais com Netflix, que dão um conteúdo com mais valor em entrega, eles só estão nesse rumo hoje por conta do que nós fizemos há 2 anos atrás. Nós mostramos que uma gravação de uma aula não deve ser feita com celular, cara. Deve ser feita com 2 câmeras de corte. Claro. Você deve investir no conteúdo porque o que você vê no mercado é muita pirotecnia em marketing para se vender o conteúdo para você, mas na entrega... Era pobre. Você vê o cara, velho, te ensinando uma coisa, assim, um cara que fala que ganha grana, chegando lá de camisa, normal, simples, uma câmera comum estacionada ali, sem microfone de lapela, com aquele eco horrível, um cachorro latindo lá no fundo. Não existe isso. Então, a gente revolucionou o mercado
da cinematografia dentro do marketing digital. Mas você não tem Bitcoin? Ou também está em... Não tenho Bitcoin. Tá. Se você me perguntasse, se eu fosse voltar no tempo agora, eu comprava. Tá. Lá atrás. Atrás. Mas assim, eu não gosto de investimentos que tem esse nível de variação, cara. Sinto muito. Entendi. Foi mal. Depois falam que o que eu faço é arriscado. E tem gente que fica investindo em Bitcoin. Tem que tomar muito cuidado, por quê? Minha recomendação, para você que entra em mercados de alto risco como esse, e tem risco sim, não adianta falar que não tem, mesmo que você acabe estudando muito, a depender da sua grana, sempre coloque uma grana que você sabe que possa perder. Beleza? Porra, eu tenho 200 mil reais. Cara, eu tenho 10 mil aqui para poder começar a aprender e eu sei que se eu perder essa grana eu não vou morrer. Vai em frente. Essa é a recomendação que eu te dou para algumas moedas virtuais. Ok? Como que eu divido a minha vida financeira hoje, Vilela? Eu faço o seguinte, cara. Eu tenho a minha empresa, eu retiro o meu Prolabore, pessoa física, eu faço a distribuição de lucros, eu deixo na minha conta pessoa física só o que eu preciso para sobreviver e dela eu mando tudo para minha carteira de investimentos. Quanto você precisa para sobreviver? Eu preciso todo mês de 80, 90 mil reais. Aí não é sobreviver, né, Thiago? Né? Eu tenho um aluguel que é caro, pô. Eu sei, mas sobreviver com 80 mil reais, você tá super vivendo, né? Né, ô Lene? Porra, não sei nem eu não sei nem o que falar, né? É difícil com esses 80 mil reais aqui, mas eu dou uma... Talvez eu tenha utilizado a palavra errada. A palavra errada, não é a palavra errada, é viver bem. Custo de vida, desculpa, falei errado. Meu custo de vida hoje... A tua casa você paga aluguel? Eu pago aluguel, não moro... Sério? Sim, se quiser me vender eu não compro, inclusive. Sério mesmo? Sério. Mas pô... Porque o dinheiro que eu tenho investido... Dá mais dinheiro que o aluguel que eu tô pagando. Desculpa perguntar, quanto você paga de aluguel? 40 mil reais. Tá, 40 mil. Se você comprasse a sua casa, ela valeria quanto, por exemplo? Cara, minha casa hoje vale 17, 18 milhões de reais, pelo que eu já pesquisei. Você teria que desembolsar 17 milhões... 17 milhões e isso rendendo lá 1,5%, 2% ao mês, já dá uma grana legal. Dá o quê? Faz a soma. Por favor. 0,5 que você paga de aluguel com esse dinheiro investido. 0,5 é o que eu pago de aluguel com esse dinheiro investido. E ainda sobra mais 0,5. Ainda sobra. Então, Entendi. assim, o que eu faço? Eu pego toda a minha grana, que é tudo que vai sobrar da minha pessoa física, e jogo para minha carteira. Eu sei quais ações eu estou investindo? Cara, não sei. Alguém cuida para você. Alguém cuida e eu já passei a seguinte diretriz. Meu patrimônio é zero risco, meu amigo. Você não quer... Você não quer me colocar em nada que soe atrativo para você. Eu não tô nem... Você é o chamado conservador ou não? Conservador ao extremo. É mesmo? Eu quero 1% ao mês. Eu sou conservador cagão. Se tem chance de dar errado, eu não entro também. Eu quero 1% ao mês só. Eu quero sair um pouco da inflação. Então, mas esses caras que caem nesses golpes, essas coisas de você vai ganhar 5% ao mês. Não existe isso, cara. Não existe, cara. Não para existe. com isso, para com isso. Os caras lá do Palmeiras era isso, prometeram 5% ao mês. Eu prefiro pegar essa grana que eu poderia arriscar num negócio que eu não conheço, sabe? Eu não vou ficar estudando bolsa, não vou ficar olhando a hora que a bolsa vai abrir em Hong Kong, cara, todo dia. Se eu fosse esse cara, aí sim eu teria mais coragem. Entendi. Eu não ia deixar na mão de outra pessoa. Agora, eu prefiro pegar uma grana e investir no que eu sei, cara. E você usar esse tempo fazendo as paradas que você... Isso, dentro do que eu sei, eu particularmente não tenho modéstia para falar, eu destruo. Então eu vou pegar 40, 100 mil reais e investir num produto, eu sei o quanto pode voltar. Entendi. Entendeu? Eu não vou me arriscar no que eu não conheço. Entendi. Mas esse é o padrão da minha vida financeira. Entendi. Thiago, obrigado demais aí pelo papo, cara. Obrigado por tua equipe que está aqui, ao Lene e você que está aqui. Mas você não está livre, não sei se te avisaram aí. Tem 3 perguntas finais que eu faço para todos os convidados aí. Ixi. Então a primeira delas é olhando para trás, olhando para tua carreira, para tua história de vida, que você contou alguns momentos, os highlights aqui. Qual que você acha que foi o momento mais difícil que você passou? Mais difícil? Foi quando... Fosse pontuar assim. Foi quando eu fui viajar com a minha mãe aqui para São Paulo e ela fazia uma excursão para a feira de madrugada, né, que eu falei. E em algumas dessas excursões de pessoas de Minas, né, lojistas que vinham comprar essas coisas no ônibus e tal, algumas delas eram de 3 dias. Como assim? Era em São Paulo, Ibitinga e Porto Ferreira. Ah, tá. Eram em 3 cidades para fazer compras. Se eu não me engano, foi em Ibitinga.
ela quis, naquele dia, nós não podíamos dormir no ônibus, as pessoas ficavam em hotéis. Ela quis naquele dia economizar a grana e dormir na rua. Putz. E eu dormi na rua com ela esse dia. Para economizar a grana. Para economizar. Cara, eu não achei ruim, mas eu fiquei pensando naquilo, sabe? Eu fiquei pensando assim, eu literalmente não achei ruim, eu não reclamei. Eu estava lá ajudando ela e carregando o peso, mas eu pensei o seguinte, cara, um dia eu quero dizer para minha mãe que ela não precisa mais fazer isso. Se preocupar com a economia de um aluguel, uma diária em um hotel para poder comprar mais roupa. Ela quis economizar para comprar mais roupa. E vários lojistas também lá fizeram isso, né? A gente dormiu na rua, literalmente. Todo mundo tumultuado lá para no dia seguinte voltar para a nossa cidade natal em João Levade. Entendi. A segunda pergunta é o seguinte, Thiago. Não sei se te avisaram aí, mas a gente vai morrer um dia. Sim. Né? Tá sabendo dessa parada aí. Tomara que demora muito tempo, que a gente realize muitas coisas, mas esse vídeo vai ficar para sempre na internet, pro pessoal que voltar daqui 543 anos no futuro, para querer saber, é forte. E vão querer saber quais seriam as últimas palavras de Thiago Fint. Qual seria seu epitáfio? Eu vivi uma vida extraordinária. Independente do que acontecer daqui para frente, você já crava isso. Já cravo isso. Você é um cara agradecido pelo que a vida te proporcionou. Exato. Eu vivi uma vida extraordinária. E a terceira pergunta é se você tem alguma dúvida. Você faz algum questionamento ainda? Cara, sim, acho que todo mundo se faz questionamentos. Escolhe um. Vamos lá. Eu penso muito na minha carreira de Hollywood, pra ser bem sincero. Tá. E como eu sou um cara muito competitivo, em quais serão os meus obstáculos, sabe? Eu sou tão competitivo ao ponto de querer chegar e já traçar o meu plano para os próximos 30 anos. Sério? Sim. Então, tenho vários questionamentos sobre isso ainda. Quando talvez um dia, né, o digital já começar a caminhar sozinho com todas as minhas empresas. É uma dúvida que eu tenho, cara, sobre como vai ser esse novo desafio aí de querer sim estar em Hollywood também. Exato. Então você que tá vendo no futuro, conte nos comentários aí se você viu o último filme dele e se foi legal, isso né? Foi bom. Né? Isso foi bom. Tô vindo aqui, sei lá, 6 anos depois, acabei de ver um filme dele e achei o quê? Aí, se ele é ator, diretor, e comenta, né? Maravilha. Mas obrigado demais, Thiago. Pô, que papo bacana aí. Sensacional.